Olá, para você que está nessa jornada de estudos, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um material fundamental. Com certeza. Esta análise é construída inteiramente a partir do caderno de estudos do projeto Alero Turbo, uma criação do professor doutor Marcelo Lessa. Um material excelente, por sinal. Sim, e especificamente vamos destrinchar o caderno ESP-AS 22. O tema: Princípios da Administração Pública, o famoso LIMP. E os poderes administrativos? Exato. A nossa missão aqui, especialmente para o pessoal que está mirando a prova da Assembleia Legislativa de Rondônia, com a banca FGV, não é só revisar a matéria. Não mesmo. É entender a malícia da banca, sabe? A lógica por trás das pegadinhas. É exatamente esse o ponto. Saber a lista do LIMP de cor ajuda, claro, mas não salva na hora do vamos ver. Pois é. O que decide a questão é entender como a FGV testa a aplicação desses princípios. Na prática, né? Isso. Em que situação a impessoalidade é violada? Qual a diferença real entre o poder de polícia e o poder disciplinar? A banca vive de explorar essas zonas cinzentas. E aí que a gente entra. Exatamente. Nosso foco hoje é iluminar esses pontos, transformar o conteúdo do professor Lessa numa ferramenta de combate para o dia da prova. Ótimo. Então vamos começar pela base de tudo. O professor Lessa destaca no material que todo o direito administrativo se sustenta sobre dois pilares. Quase como duas forças que se equilibram, né? Isso. A primeira é a tal da supremacia do interesse público sobre o privado. Isso soa grandioso, mas o que significa no dia a dia? Bem, significa que o Estado, ele não joga com as mesmas cartas que um cidadão comum. Certo. Ele tem o que a gente chama de prerrogativas, né? Quase como, sei lá, superpoderes, por assim dizer. E por que isso? Porque o objetivo final dele é sempre o bem da coletividade. O exemplo que o material traz é perfeito. A desapropriação. Ah, clássico. Imagine que a cidade precisa de um hospital novo. Se o melhor terreno pertence a um particular, o Estado pode sim tomar aquele terreno para si. Mesmo contra a vontade do dono? Exato. Claro, ele paga uma indenização justa, mas o direito de propriedade do indivíduo cede ao interesse maior, que é a saúde de milhares de pessoas. Isso é a supremacia em ação. Entendi. A ideia do bem comum prevalecendo sobre o individual. Mas você falou que é um contrapeso a esse superpoder. Qual seria o segundo pilar? É a indisponibilidade do interesse público. E aqui, olha, a gente já encontra a primeira armadilha clássica de prova. Já. Então vamos lá. Se a supremacia dá poder ao Estado, a indisponibilidade, digamos, coloca uma coleira nesse poder. Gosto da imagem. Ela diz o seguinte: senhor gestor público, esse poder e esse patrimônio não são seus. Não é dono, é guardião. Perfeito. O prefeito não é o dono da prefeitura, ele é um guardião. Ele não pode abrir mão do interesse público, negociá-lo ou fazer o que bem entende com ele. E é por isso que existem as regras de licitação, concurso. Exatamente. Ele é obrigado a fazer licitação para uma obra grande ou concurso público para contratar servidores. Ele não pode simplesmente escolher a empresa do amigo ou sobrinho para o cargo. E o alerta da FGV vem agora, né? Vem agora. A banca vai te apresentar um cenário com um prefeito super bem intencionado que, para agilizar a construção de uma creche, dispensa uma licitação que era obrigatória. Ah, pegadinha da boa intenção. Isso. A questão vai tentar te convencer de que a boa intenção justifica o ato. Não justifica, ele feriu a indisponibilidade. O interesse público não está à venda, nem mesmo em nome da eficiência. Essa tensão entre ter o poder de agir, mas ao mesmo tempo estar amarrado pela lei, parece ser o fio condutor de tudo. É o coração do direito administrativo. Com essa base, acho que podemos entrar no famoso mnemônico LIMP, do artigo 37, começando pelo L, de legalidade. O material frisa que a legalidade para o administrador é diferente da nossa, né? Completamente diferente. Para nós, particulares, a lógica é: tudo que não é proibido é permitido. Nossa regra é a liberdade. Certo. Para o administrador público, a lógica é o exato oposto. Ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza ou determina. Não tem margem para improvisar. Nenhuma. Ele não tem autonomia de vontade, ele é um executor da lei. Costumo dizer que ele anda sobre trilhos, sabe? Não pode desviar nenhum centímetro. Certo. Seguindo para o I, de impessoalidade.
Esse princípio parece ter várias camadas. O material do professor Lessa o divide em 3 aspectos, é isso? Exato, e a FGV adora explorar cada uma delas. A primeira camada é a Finalidade. finalidade. O ato do gestor tem que ter como único fim o interesse público. Ele não pode usar a máquina pública para beneficiar um aliado ou, pior, para perseguir um adversário político. Ok. E a segunda? A segunda camada é a isonomia. Tratar todo mundo de forma igual, sem criar privilégios. O concurso público é o maior símbolo disso. Não importa quem você é, a porta de entrada é a mesma para todos. E a terceira camada da impessoalidade é aquela que a gente mais vê no noticiário, não é? Sem dúvida. A da promoção pessoal. É a vedação à promoção pessoal. Todo mundo já viu aquela placa de obra com a foto e o nome do prefeito? Uma obra do prefeito fulano de tal. Em letras enormes. Isso é a mais clara violação da impessoalidade. O material reforça que a publicidade de atos e obras do governo deve ser educativa, informativa ou de orientação social. Só isso. Deve constar o nome do órgão, da entidade, mas nunca o nome ou símbolo que caracterize a promoção pessoal da autoridade. A obra não é do prefeito, é do povo. Paga com dinheiro público. Exato. Agora, o M de moralidade. Aqui me surge uma dúvida. Legalidade eu entendo, está na lei. Mas moralidade parece algo mais subjetivo. É uma ótima pergunta. Como é que se define o que é imoral para a administração pública se o ato, tecnicamente, cumpre a lei? Essa é a pergunta de $1 milhão e o ponto que a FGV adora. A moralidade administrativa vai além da lei fria, sabe? Certo. Ela exige que o administrador atue com honestidade, lealdade, boa-fé. Não basta ser legal, tem que parecer honesto. E para não ficar tão subjetivo. Exato. A jurisprudência foi criando balizas. O exemplo mais forte que temos, e que está no material, é o nepotismo. Boa. Durante muito tempo, nomear parentes não era expressamente legal em muitas esferas, mas era claramente imoral. Sim. Tanto que o Supremo editou a súmula vinculante 13 proibindo a prática. Então hoje o nepotismo é ilegal e imoral. A moralidade funciona como um filtro de ética sobre a legalidade. Faz todo sentido. Passando para o P, de publicidade. A regra é que tudo tem que ser transparente, publicado, para que a sociedade possa fiscalizar. Parece simples. Onde está a pegadinha aqui? A pegadinha está na palavra tudo. Todos Todos os atos, sem exceção, devem ser públicos. E isso é falso. existem exceções. Existem, o próprio material do professor Lessa aponta. A publicidade pode ser restringida quando for indispensável à segurança do Estado e da sociedade. Tipo investigações sigilosas. Perfeito? Ou estratégias de defesa nacional. E também para proteger a intimidade, a vida privada, a honra. Então, a regra é a transparência, mas ela não é absoluta. Se a questão tratar como absoluta, pode marcar como errada. Anotado. E para fechar o LIMP, a letra E, de eficiência. Pelo que o material indica, esse foi o caçula dos princípios, né? Sim, foi o último a entrar, foi incluído pela Emenda Constitucional 19, de 98, num contexto de reforma do Estado. E o que é eficiência na prática? É só gastar menos? Não, esse é um erro comum. Eficiência não é só economizar. É buscar o melhor resultado possível com os recursos que se tem. Fazer mais com menos. Fazer mais e melhor. É sobre qualidade, celeridade, rendimento, entregar um serviço público que funcione, que atenda bem ao cidadão, otimizando a relação custo-benefício. É administração com foco em resultados, então. Exatamente. E não só em procedimentos. Certo. Se o LIMP é a consciência do administrador, seu código de ética, podemos dizer que os poderes administrativos são a sua caixa de ferramentas, né? Ótima analogia. São os instrumentos que ele usa para agir. E o material começa fazendo uma distinção que parece ser a base de tudo. Poder vinculado versus poder discricionário. Exatamente. Entender isso resolve, assim, metade das questões sobre poderes. No poder vinculado, a lei não dá margem de manobra para o gestor. É preto no branco. Isso. Ela já define tudo. Se a situação X acontecer, você deve fazer Y. O exemplo clássico é a aposentadoria compulsória. O servidor atingiu a idade limite.
tem que aposentar. A administração não tem escolha, ela tem que aposentá-lo. O ato é vinculado, amarrado na lei. E o discricionário é o oposto. Isso. No poder discricionário, a lei dá uma certa liberdade de escolha. Ela diz algo como: diante da situação X, você pode fazer Y ou Z, conforme a conveniência e a oportunidade. E quem decide o que é mais conveniente? O próprio gestor. Esse juízo sobre o que é mais conveniente e oportuno para o interesse público é o que a gente chama de mérito administrativo. Certo. Um exemplo que o material sugere é a autorização para um food truck usar uma praça. A lei permite, mas a prefeitura vai analisar. Atrapalha o trânsito, gera muito lixo, é oportuno? Essa análise de mérito é do gestor. E o judiciário não pode se meter nisso. Em regra, não. O juiz só controla a legalidade, não o mérito da decisão. Ok, essa base é crucial. Vamos então às ferramentas específicas. Poder hierárquico. Ele se aplica a quem? O poder hierárquico é um poder essencialmente interno. É a ferramenta para organizar a casa, a estrutura da administração. Chefe e subordinado. Exato. Ele cria essa relação. É por causa dele que um chefe pode dar ordens, fiscalizar o trabalho dos subordinados e aplicar punições. E duas ações que dele decorrem e sempre caem em prova são a delegação e a avocação. Certo. E na sequência vem o poder disciplinar. Aqui o material do professor Lessa acende um alerta vermelho. Sim, porque parece que é onde a FGV mais gosta de confundir o candidato. Um campo minado. É o campo minado preferido da banca. O poder disciplinar serve para apurar e punir infrações de duas categorias de pessoas. Primeiro, servidores públicos. Isso. E segundo, os particulares que tenham um vínculo jurídico específico com a administração. Como assim um vínculo específico? Pense numa construtora que venceu uma licitação e assinou um contrato. Se ela não cumpre o prazo, a administração pode multá-la usando o poder disciplinar, porque existe aquele contrato. Ah, entendi. E qual é a confusão que a banca cria? A banca vai misturar isso com o poder de polícia. Ela vai te dar um caso assim. Um fiscal da vigilância sanitária multa um restaurante por encontrar produtos vencidos. O fiscal agiu no exercício do poder disciplinar? Errado. Por quê? O restaurante não tem nenhum contrato, nenhum vínculo específico com a prefeitura. Ele é um particular como qualquer outro. A fiscalização e a multa sobre um particular para proteger a saúde coletiva é puro exercício do poder de polícia. Essa distinção vale ouro, então. Muito. Punir quem tem vínculo é disciplinar. Fiscalizar a sociedade em geral é poder de polícia. Anotado. E sobre o poder regulamentar? Qual a função dele? A função principal é dar vida a uma lei. Muitas vezes o Congresso aprova uma lei com diretrizes gerais, mas que precisa de detalhes para ser aplicada na prática, sabe? Sim. O poder regulamentar exercido em regra pelo chefe do executivo edita decretos para explicar, para detalhar a lei, permitindo sua fiel execução. Mas não pode inventar regra nova? Essa é a regra de ouro. O regulamento não pode inovar. Ele não pode criar direitos ou obrigações que a lei não previu. Ele apenas explica a lei, não a substitui. E, finalmente, o poder de polícia, que já mencionamos. O material destaca alguns atributos dele que a FGV adora cobrar. Sim, especialmente a famosa autoexecutoriedade. O que isso significa? Significa que, em certas situações, a administração pode executar suas decisões por meios próprios, sem precisar de autorização prévia do judiciário. Um exemplo prático disso? O exemplo do professor Lessa no material é matador. Imagine um carro estacionado em frente a uma garagem, bloqueando a saída. A administração pode ir lá e rebocar o carro, imediatamente. Isso é autoexecutoriedade. Exato. A decisão de remover o obstáculo se executa por si mesma. Mas é a multa que o motorista vai receber. Ela também é autoexecutória? E aí está a genialidade do exemplo e a pegadinha da prova. Não. A multa não é autoexecutória. Ah. O agente de trânsito não pode obrigar o motorista a pagar na hora, nem pegar o dinheiro da carteira dele.
A cobrança da multa depende de um processo, de uma execução fiscal na justiça. Então a FGV vai dizer que a multa é autoexecutória. Vai. E você vai lembrar desse exemplo e marcar que está errado. O reboque é autoexecutório, a multa não. Brilhante. Cobrimos muito terreno. Para amarrar as pontas, vamos repassar aqueles pontos-chave do fichamento do material. A revisão de ouro. Isso. O primeiro é abuso de poder. Qual a diferença entre excesso de poder e desvio de poder? É mais simples do que parece. Excesso de poder acontece quando o agente atua fora de sua competência. Ele faz algo que não podia fazer. Um vício de competência. Exato. Já o desvio de poder, ou desvio de finalidade, é mais sutil. O agente até tem a competência, mas ele age por um motivo pessoal, diferente do interesse público. Tipo remover um servidor só para persegui-lo. Perfeito. A competência ele tinha, mas a finalidade foi desviada. Ok. Outro conceito-chave. Autotutela. Da súmula 473 do STF. O que isso permite à administração? Permite que ela controle seus próprios atos. E aqui estão os dois verbos que a FGV troca o tempo todo. A administração anula seus atos ilegais. Porque tem um vício. Isso. E ela revoga seus atos legais, mas que por algum motivo se tornaram inoportunos ou inconvenientes. Anulação age para trás, revogação para frente. Exato. Anulação tem efeito ex tunc, retroativo. Revogação ex nunc, dali para frente. Trocar os dois é erro clássico. E a teoria dos motivos determinantes, o que ela nos diz? Ela diz que a administração fica presa aos motivos que ela mesma declarou. Se um servidor é demitido com a justificativa de que cometeu uma infração X... A demissão só vale se a infração X realmente aconteceu. Exatamente. Se ficar provado que a infração nunca existiu, o motivo era falso, logo o ato é nulo. O motivo determina a validade do ato. E para fechar essa revisão de ouro, existe hierarquia entre o Ministério e uma autarquia como o INSS? Não, e essa é outra pegadinha manjada. Não existe hierarquia, e sim vinculação ou tutela administrativa. Não é uma relação de chefe e subordinado. De jeito nenhum. O Ministério não é chefe do INSS. O controle que ele exerce é finalístico para garantir que a autarquia está cumprindo seus objetivos. É um controle, mas não uma subordinação direta. Fica muito claro, então, como tudo se conecta. Os pilares da supremacia e indisponibilidade dão o tom. O LIMP dita as regras e os poderes são as jogadas permitidas. Perfeito. E se eu pudesse dar uma dica final de raciocínio para a hora da prova, seria esta. Ao ler uma questão da FGV, faça a si mesmo duas perguntas. Quais? Primeira, a ação descrita envolve uma escolha do gestor ou é um dever imposto pela lei? Isso já te ajuda a separar o que é vinculado do que é discricionário. Boa. E a segunda? A ação é voltada para dentro da administração, para organizar a equipe, ou é para fora, para a sociedade? Isso te ajuda a separar os poderes hierárquico e disciplinar do poder de polícia. Fantástico. Para fechar, o material do professor Lessa nos deixa com uma citação e uma reflexão. A citação é de Romanos 13:3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Forte. E a reflexão é que os poderes administrativos não são armas, são ferramentas. Eles existem para organizar a vida em sociedade, não para oprimir. O poder no serviço público é para servir. Uma mensagem essencial para qualquer pessoa que busca um cargo público. Sem dúvida. E para não perdermos o costume, deixamos aqui uma provocação para expandir o que vimos, baseada no conceito de poder-dever do material. Lá vem. Considerando que o administrador tem o dever de agir, em quais situações a omissão de um agente público poderia ser mais prejudicial do que uma ação equivocada? Fica a reflexão. Ótima questão para se pensar. Esta análise foi construída integralmente a partir do material de estudo do projeto Alero Turbo. Todo crédito e agradecimento pelo conteúdo vai para o seu autor. Com carinho e excelência, professor pós-doutor Marcelo Lessa.